Sou Rafael Hernandes, terapeuta psicanalista. Eu sou criador aqui do Instituto Puramente. Eu trabalho com conteúdo relacionado à saúde emocional, saúde mental e faço atendimentos também. Então eu trabalho com terapia presencial e online, no momento só online. A gente está no momento do online. E tenho tido resultados muito interessantes. Então, para as pessoas que têm interesse em iniciar um processo de análise, de terapia, pode entrar em contato, mandar uma mensagem aqui para a gente trabalha com um acolhimento muito bacana. Que legal. E agora, quem é você, Thiago? Por favor, se apresenta. Bom, eu sou o Thiago Arias, sou personal trainer, na verdade sou formado em Educação Física, né, professor de Educação Física, e atuo como personal trainer há mais de 13 anos, né, aqui na cidade de Santos, né, litoral de São Paulo, e já trabalho dentro do treinamento físico há muitos anos, principalmente com grupos reduzidos de alunos, só com um aluno por horário. E aí, acabei montando um estúdio meu, a questão de 10 anos atrás, montei um centro de treinamento, onde inicialmente eu trabalhava com um aluno só por horário, e aí depois eu comecei a ampliar, comecei a atingir mais pessoas, e aí acabei também trabalhando num espaço maior, onde acabei colocando algumas outras áreas da saúde junto com o meu trabalho, né, para associar, para fazer um trabalho mais multidisciplinar. Aí eu trouxe uma nutricionista para trabalhar junto comigo, trouxe a fisioterapia, trouxe uma equipe de professoras de pilates, porque a gente acaba tendo muitos alunos que fazem a parte do treinamento físico-funcional junto com o pilates para complementar e uma outra coisa. Então, acabei criando essa empresa, né, que é o Thiago Arias Personal Studio, a questão de 10 anos atrás. A gente ampliou, foi para um espaço maior, a questão de 7 anos atrás, e agora a questão de 3 anos atrás abri mais uma filial aqui em Santos, e hoje a gente tem aí em torno de 300, 400 alunos, quer dizer, não mais pela pandemia, né? Mas a gente ainda tem uma estrutura remota de treinadores trabalhando com os professores, com os alunos nas suas casas. Então, a gente disponibilizou todo o material que a gente tem no estúdio. Então, halteres, colchonete, borracha, querebel, dumbbell. A gente levou tudo para casa dos alunos para pelo menos os alunos terem mais ferramentas. Exatamente. Para os alunos terem mais ferramentas para trabalhar com esses treinadores, né, da nossa equipe. Então, acabei formando essa equipe de treinadores. E desde então a gente vem trabalhando dentro da parte do treinamento físico-funcional e para esses grupos reduzidos, né? E fora isso eu também aí acabei fazendo essas live treinos, então acabou aí a coisa pegando, né? O Instagram é uma ferramenta interessante, né? Quando pega alguma coisa vai muito rápido. E eu te achei, inclusive, por conta das live treinos, que são intensos e você faz todos os dias, que é uma coisa que eu não tinha visto ainda na internet, não tinha visto ninguém fazendo todo dia. E como isso ajuda as pessoas a terem, né, a manterem o dia a dia, a conseguir fazer com que eles tenham uma rotina nova, né, dentro de casa. Sim. E a primeira pergunta é, inclusive, em relação a isso. Você estava falando das pessoas que estavam se matriculando, do seu negócio crescendo, e isso mostra como tem uma busca, né, dessa saúde física, e seja por motivos estéticos ou por motivos de saúde mental, mas as pessoas estavam buscando cada vez mais. E como é que está agora? Eu vi que vocês fizeram um trabalho legal de conseguir ajudar, aumentar a equipe, mandar os equipamentos para as pessoas, mas como é que está a adesão das pessoas, a motivação? O que você percebe nos seus alunos nesse momento? Nos alunos do estúdio mesmo, a gente percebe que existe uma vontade de continuar a treinar em casa, por mais que a gente saiba que existe também uma desmotivação, né? Porque você estava acostumado a estar num ambiente onde você tinha uma sociabilização com as outras pessoas, que eram pessoas que eram da sua turma de treinamento, tinha esse contato mais próximo com o treinador, né? Você tinha lá equipamentos dentro desse espaço onde você podia utilizar, então você tinha uma biblioteca maior de exercícios que você poderia fazer, mas mesmo assim a gente conseguiu manter uma adesão razoável dentro desse período. A gente sabe que, lógico, quanto mais a gente prolongar essa quarentena, mas a gente sabe que também é necessário, né? Não adianta nada a gente querer abrir, os alunos não aparecerem, ou a gente querer abrir e aumentar também o índice de contaminados. Então, primeiro a gente precisa achar essa solução para que a gente consiga realmente trazer um ambiente seguro e saudável para todo mundo. Mas a gente também consegue entender e consegue perceber através de feedback de vários alunos que eles tiveram muito mais resultado em casa,
Por quê? Porque através dos treinos online e ao vivo com os treinadores e através de algumas lives do nosso estúdio, que a gente também está promovendo na nossa página, a gente tem live todos os dias de várias aulas, tem a minha live dentro da minha página, a gente percebe que os alunos estão treinando mais vezes por semana e pelo fato deles não poderem estar indo para a rua almoçar todos os dias, né? Tem pessoas que têm uma rotina de trabalho onde tinha que almoçar na rua, às vezes janta na rua, come porcaria, as pessoas estão cozinhando em casa, então elas estão fazendo a sua própria comida. Então os resultados em relação a isso, e aí a gente fala da questão estética, né? Em relação à saúde, a gente tem tido feedbacks muito positivos em relação a isso. Ai, que interessante. A gente teve uma live aqui com uma nutricionista e ela comentou essa questão da alimentação. Que quando as pessoas estão cozinhando mais em casa, elas ficam mais conscientes do que elas estão comendo. Sim, muito. Isso tem ajudado bastante na saúde das pessoas. Sim, bastante, bastante mesmo. Muito bom. Tem muita gente te elogiando aqui, falando a galera que você mudou muitas vidas. Alguém perguntando de quem foi. Mas alguém perguntou se pode fazer pergunta. E é claro, a resposta é sim, com certeza. Então, eu não tenho certeza quem foi, mas quem quer que tenha sido, pode mandar a pergunta que a gente responde sim. Emiliana. Foi Emiliana? Pode perguntar, Emiliana. Inclusive, eu tenho uma pergunta que me mandaram aqui, que acho que a gente pode, que é um assunto interessante, que é sobre esse exercício em casa. Legal. Que alguém me perguntou, assim, se é preciso suar para que um treino em casa seja realmente efetivo e saudável, porque essa pessoa aqui em questão diz que faz exercício em casa em menos de 5 minutos, eu não sei qual que é o processo, talvez seja um HIIT, né, alguma coisa assim, e que não chega a transpirar muito. E se isso tem benefício, se transpirar ou não tem alguma função. O que acontece é o seguinte, a questão da transpiração, quando a gente não vai muito para a rua, quando a gente fica muito tempo em casa, a gente vai suar menos. Por quê? Porque não vai existir uma troca de temperatura, né? Quando você está dentro de casa, por exemplo, às vezes você está com o ar-condicionado ligado, ou mesmo que você não esteja com o ar-condicionado ligado, mas que você esteja numa temperatura ambiente, é diferente de você sair na rua e está muito calor, está muito frio. Existe uma troca de temperatura. O que acontece? Quando existe essa troca de temperatura, automaticamente o seu corpo ele tem que se moldar a isso e às vezes você transpira por causa disso. Às vezes você vai correr na praia, você acaba transpirando. Às vezes você acaba treinando dentro de casa, você acaba transpirando. Então, a transpiração não quer dizer que você está perdendo mais peso ou ganhando mais peso, por exemplo. Então, se você for perceber, a transpiração, ela quer dizer que você está perdendo mais líquido ou menos líquido. A partir do momento que eu transpiro muito, sei lá, eu vou na minha balança, eu me peso antes de treinar, eu tô com, sei lá, 68 quilos. Eu termino de treinar, transpirei pra caramba, eu vou lá na minha balança, tenho 66 quilos. Eu falo, caramba, perdi 2 quilos nesse treino. Não é que você perdeu 2 quilos nesse treino. A partir do momento que você voltar a se hidratar, tomar água, você possivelmente vai recuperar aquele peso. Então, você suar ou não quer dizer que você vai perder mais peso ou menos peso, tá? É mais pela questão de troca de temperatura mesmo. Ah, legal. Então, para quem estava preocupado, você está se transpirando pouco, porque tem essa sensação, algumas pessoas têm essa... Tem que transpirar muito, sair pingando de um treino para ele ser efetivo. Não, e é muito bom você ter essa sensação, né? Meu, nossa, transpirei, esse foi o treino muito bom. Eu mesmo, quando eu treino, eu gosto de transpirar. No entanto, que eu tento não deixar condicionado ligado, eu tento manter uma temperatura ambiente, porque eu curto transpirar, sabe? A sensação que eu tenho é que, tipo, meu, desintoxiquei, sabe? Tipo, tinha alguma coisa ruim dentro de mim que foi embora. Então, mas isso não quer dizer efetivamente que você perdeu mais peso ou menos peso, tá? Entendi. É interessante porque, pensando no lado psicológico, tem alguns efeitos essa questão da transpiração, porque tem a questão de você, se você acredita que transpirar mais significa que você exercitou mais, então psicologicamente isso vai ter um efeito em você de você ter mais satisfação com aquilo que você fez. Sim, sim, né? sim. Então, que isso não seja uma amarra, uma prisão para você fazer ou deixar de fazer. Sim, com certeza. Mas quando a gente transpira, a gente libera muitos hormônios, né? E isso faz com que a gente tenha essa sensação de felicidade, de prazer, de completude de alguma coisa. Cara, e assim, só para você entender, quando eu comecei a fazer as live treinos, que foi no dia 19 de março, eu não fiz o live treino com o intuito de, cara, eu vou reunir o maior número de pessoas que eu puder para eu poder dar aula, essa coisa toda. Nem passava isso pela minha cabeça, mas sim passava pela minha cabeça algo do gênero. Eu preciso continuar treinando dentro da minha casa. Eu preciso me organizar, preciso ter regras. Para mim, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, muito organizada e tal. E eu falei, mas eu preciso continuar tendo essa organização dentro da minha casa, porque de um dia para o outro a gente fechou o estúdio e aí eu tive que ir para minha casa organizar minha vida dentro de casa.
as reuniões que eu fazia com a minha equipe, os alunos, aquela coisa toda. E eu falei, cara, mas eu preciso continuar treinando, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu falei assim, cara, já sei, eu vou fazer uma live de segunda a sexta, religiosamente, às 7h30 da manhã e sábado, 10 horas da manhã, e eu vou continuar treinando 6 dias por semana. Automaticamente que começarem a entrar pessoas nessas lives, eu vou me sentir na obrigação, né? Eu vou me colocar como um compromisso estar com essas pessoas, porque o dia que eu faltar, a galera vai falar, pô, Thiago, é brincadeira, você tá faltando, a gente tá te esperando aqui, né? Então, eu comecei a fazer isso, e aí foi tendo esse crescimento, e aí foi tendo esse engajamento, e aí foram vindo mais pessoas e mais pessoas, pessoas de vários lugares do país, e aí a gente acabou criando meio que uma comunidade, a gente acabou criando uma rede de apoio, onde a gente conversa via direct, onde a gente conversa no Instagram, e aí isso, os relatos que a gente tem, os feedbacks que eu tenho pessoalmente, cara, me deixaram totalmente... não só com uma grande gratidão em relação a essas pessoas, porque, na verdade, a galera acha que eu estou fazendo bem para elas, mas elas estão fazendo bem para mim, em poder manter eu naquele momento, naquele horário, naquele dia lá com elas, né? Então, essa troca de energia, ela é muito, muito importante, pelo menos para mim começar o dia, e eu percebi que para elas também, né? Que legal. A gente fez um post aqui há um tempo atrás sobre o poder de arrumar a cama, que é uma questão que muitas pessoas falam na internet, né, de arrumar a cama pela manhã e como isso afeta seu cérebro, sua sensação de prazer, de que você completou uma ação. Eu fico imaginando o poder disso, de fazer esse exercício logo pela manhã. O quanto você não carrega durante o dia, né, essa sensação de eu consigo, comecei uma coisa, fiz do começo ao fim e já liberou um monte de hormônio, já transpirou um pouco. Acho que é uma forma maravilhosa de iniciar o dia. Sim, e assim, eu falo por mim, minha experiência pessoal com isso, né? Eu, às vezes, lógico, eu acordo todo dia muito cedo, sempre acordei cedo, 5 horas da manhã, né? Mas assim, e não é todos os dias que você acorda 100%, que você acorda 100% feliz, que você acorda com vontade, que você acorda... porra, que legal, às 7h30 eu vou treinar. Tem dias que você fala assim, cara, eu tenho que resolver um monte de pepino, tenho um monte de coisa para resolver, um monte de desafios durante o meu dia. Cara, como é que vai ser a minha semana? Como é que vai ser meu mês? Cara, a minha logística. Mas você fala, cara, não quero saber disso agora é o momento do meu treino, vamos ver como é que eu vou estar pensando na hora que eu sair desse treino. Cara, na hora que termina o treino, na hora que acaba, você fala assim, eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Porque você fala assim, porque a sensação, né, os hormônios do bem-estar que liberam o seu corpo depois de um exercício físico, eu não falo do meu treino, qualquer exercício que dá uma caminhada na praia, dá uma corrida, um yoga, um pilates, um treino funcional, depois que você termina, a sensação de que você tem, de que você fez um bem para a sua saúde, bem para o seu corpo, né, de que você movimentou, né, todo esse sistema que é perfeito, né, que é o nosso corpo, isso vai fazer com que você minimize os problemas, você não entra naquele loop negativo, né, você já consegue trabalhar de uma outra forma, essa mentalidade, na verdade, né. Sim, interessante, que acho que muda a perspectiva do dia já, né, quando você começa o dia com uma vitória. Acho que isso é importante, eu falo isso com muitos meus pacientes, começar o dia sempre com uma vitória, porque essa sensação de que você é capaz, você consegue carregar ela depois de um tempo, né. Sem dúvida nenhuma. Alguém falou aqui que estava assustado, achando que já era live. E para avisar para o pessoal que não se preocupe, a gente vai liberar o Thiago a tempo dele se preparar para a live, tá tudo certinho. E tem uma pergunta aqui, que acho que é uma pergunta importante, porque é uma questão até pessoal minha também, que tem alguém que tem problema no joelho, que fica com dor fazendo alguns exercícios, e acho que é uma pergunta até que a gente consegue expandir para esse exercício em casa, porque você faz um acompanhamento, né? Sua equipe, você disponibilizou uma equipe, equipamentos, mas quem não faz parte do seu plano e está só assistindo as lives, fazendo em casa, como estabelecer o limite, quais exercícios são bons ou não para cada uma das pessoas? Quando eu iniciei as lives, na verdade, esse foi um dos meus fatores de maior preocupação. Por quê? Porque quando a gente trabalha com vários alunos, e as mensagens subiram aqui, eu não vi. Porque quando a gente trabalha com vários alunos, por exemplo, de forma presencial, fica muito mais fácil e é muito mais profissional eu conseguir organizar, alinhar, ajustar, orientar, educar o movimento de cada aluno nosso. Lógico, eu estou com ele, eu estou analisando, então estou trabalhando toda a questão de biomecânica, então eu sei quanto peso ele pega, eu já conheço aquele meu aluno há um tempo. Quando eu não conheço as pessoas, por exemplo, que nem numa live,
onde muita gente entra, por exemplo, live de sábado a gente tem 350 pessoas às vezes na live, passam mais de 1.000 pessoas na live, é muita gente. Então assim, eu falei assim, cara, a primeira coisa que vai pegar para mim como profissional, e eu me cobro muito isso, é como é que eu vou conseguir controlar essas pessoas que estão em casa que eu nem sei quem são, né? Nem conheço fisicamente, né? Não sei quais são as habilidades, né? Quais são as debilidades dessas pessoas. Cara, a única coisa que eu posso dar para essas pessoas é a informação, né? Então, assim, eu tive que alinhar muito a minha comunicação verbal em relação a deixar o meu trabalho verbal, técnico, mais simples possível, mais popular possível para que as pessoas entendam isso. Então, por exemplo, eu não vou chegar para as pessoas e falar assim, olha, faz a flexão e extensão do seu joelho, né? A pessoa fala, às vezes as pessoas falam, cara, mas o que é flexão e extensão? Cara, estique e dobra o joelho. Vamos ver como é que você faz. E entregue boas alternativas de substituições de exercícios, ou ao invés de você chegar para aquela pessoa e falar assim, se é difícil para você, faz esse tipo de exercício, você pode falar, se é desconfortável para você, faz o que é mais confortável. Então, a partir do momento que você vai mudando a linguagem, que você vai mudando a comunicação, você vai alinhando isso para que se torne uma coisa mais simples e mais prática, fica muito mais fácil de você minimizar os riscos de uma pessoa se machucar numa live, por exemplo. Porque realmente, para mim, a minha maior preocupação realmente é essa. Então, o tempo inteiro eu estou falando para a galera, você vai agachar, afasta os pés na linha do quadril, joga os pés ligeiramente para fora, na hora que for descer, respeita a amplitude do seu movimento, estende o braço na frente para você poder manter o bom alinhamento do tronco, contrai o abdômen para você poder manter a postura. Então, todos esses detalhes que a gente, lógico, a gente vai adquirindo com o tempo, então eu já trabalho com isso há 13 anos, então com o tempo eu fui adquirindo observação, olhando, testando, em mim mesmo, fazendo, a gente acaba tornando os detalhes, a gente fala, essa lapidação do movimento, a gente já tem automaticamente na nossa cabeça. Então, lógico, nas lives que eu faço hoje, onde eu não conheço a maioria das pessoas, não conheço assim, pessoalmente, né? Conheço muito a galera de falar pelo direct, nos contatos que a gente tem, mas o meu principal fator hoje, onde eu mais estudo, é a comunicação com as pessoas. É como eu posso me comunicar com elas, tanto na questão de eu informar para elas como vai funcionar aquele exercício, como é que ela pode adaptar se ela sente algum tipo de desconforto e fazer com que essa pessoa se sinta incluída dentro da minha aula. E não uma pessoa que se sinta excluída e fala assim, cara, eu não posso fazer aula desse cara, é impossível. Não, tipo, a gente consegue fazer com que você esteja dentro da minha aula, mas a partir do momento que você respeite os seus limites. Você não precisa fazer igual a eu. Né? Você não precisa fazer na mesma velocidade, você não precisa fazer no mesmo tempo, número de repetições, mas você tem que entender que dentro de você existe um limite e esse limite você pode respeitar muito bem, você pode se desafiando aos poucos, que é muito importante, né? Faz sentido, e que é um olhar mais sensível, né? Parece uma informação simples essa de mudar o vocabulário, mas faz muita diferença, porque eu tenho muitos pacientes que eu indico exercício físico por uma questão de ansiedade, depressão, e muitos têm a mesma desculpa, que é essa coisa do não me sinto à vontade, não me sinto aceito, não sinto que é o meu lugar, não entendo nada. Até coisas simples, como pegar um papelzinho com o nome do exercício, e são nomes extremamente técnicos, eles não entendem. Isso gera uma inadequação. E se sentir inadequado é uma coisa que ninguém gosta. E aí você tem a pessoa que desiste. Sim, então, simplificar isso é muito importante. Eu converso muito com profissionais da minha área, tenho muitos amigos que são personal trainers também, que são profissionais de educação física que trabalham com treinamento personalizado, trabalham com treinamento com pequenos grupos. Desde que eu saí da universidade, desde que eu saí da graduação, eu sempre quis trabalhar com treinamento personalizado. Por quê? Porque eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver o resultado. Não que na academia a pessoa não tenha resultado, na sala de musculação não é isso, mas se eu fosse um professor, por exemplo, de uma sala de musculação, eu não ia ter controle sobre aquelas pessoas que iam em qualquer tipo de horário, qualquer dia, o cara ia uma semana, desaparecia 2. Então, quer queira ou não, eu como personal trainer, eu como trabalhando com poucas pessoas, eu consigo automaticamente saber quem é, o que está fazendo ali, quais são os objetivos, que tipo de lesão que tem, quais são as debilidades, como é que eu consigo motivar aquela pessoa. E automaticamente você acaba gerando um vínculo, uma confiança dessas pessoas. E isso vai fazendo com que você acabe tendo essa disponibilidade
em relação a trabalhar com elas. E eu conversando com vários profissionais, amigos também, né? E a gente precisa saber diferenciar muito bem isso. Eu falo assim, uma coisa é se eu tivesse dando um curso para profissionais de educação física, né? Se eu estivesse dando curso para profissionais de educação física, se eu estivesse dando um curso para fisioterapeutas, para profissionais da área da saúde, eu poderia usar todos os termos técnicos possíveis que eu tenho na minha cabeça que no meu aprendizado. Mas eu não tô trabalhando com essa galera, né? Então, assim, as minhas lives, elas não são lives para profissionais de educação física. No entanto que tem vários amigos meus entram na live, brincam, ei, Tiagão, não sei o que e tal. Mas o meu foco não são os profissionais, então eu não preciso ter uma linguagem técnica, eu não preciso ter a vaidade de querer me comunicar de uma forma formal e tão técnico assim. Mas quem precisa me entender são os alunos que eles vão entender, olha, deita a barriga para cima, deita a barriga para baixo. Não é deitar decúbito ventral, decúbito dorsal, né? Você fala isso e a galera fala, pô, mas o que ele está querendo dizer? Então, a comunicação ela é muito importante para você conseguir fazer com que as pessoas entendam o que você quer delas. Sim, que legal, legal. E o que você diria de dica para quem está começando, quem nunca fez exercício? Porque acho que esse momento é um momento das pessoas que estão começando muitas coisas fazendo pela primeira vez, né? Tá em casa, às vezes está com um pouco mais de tempo, mais disponibilidade. Então, é o momento de começar, iniciar coisas novas. Qual que seria o primeiro passo para quem nunca fez exercício físico antes? Olha, o primeiro passo que eu sempre falo, independente de estar querendo começar agora ou se já tem um ritmo, né, de treino, é fazer um check-up. A saúde, a gente precisa realmente saber como é que tá, né? Porque assim, o que eu percebo tem muita gente realmente que está nessa quarentena e tá fazendo muita coisa que tava encostado, né? Que tava aquela coisa tipo, putz, eu tinha esse projeto que estava engavetado, eu tinha uma vontade de começar alguma coisa e não começo. E o exercício físico é algo que é prático, é só você ter ali que nem aula das 7h30 da manhã, eu tenho certeza, eu não vejo as pessoas, né? Mas eu tenho certeza que tem gente fazendo de pijama. Entendeu? Então você está em casa, você levantou da cama, colocou uma cueca samba canção, você está treinando lá, entendeu? Então, assim, a saúde é a primeira coisa. Então, assim, lógico, a gente está num período de pandemia, mas existem muitos laboratórios trabalhando, existem consultórios onde cardiologista está atendendo, ortopedista está atendendo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência em relação à importância da nossa saúde para a gente começar a se movimentar, principalmente se você é uma pessoa que é sedentária, que está muito tempo sem fazer nada ou que nunca fez nada, e principalmente se você tem um histórico que a gente chama de síndromes metabólicas. Então, pessoas que têm hipertensão, diabetes, que têm histórico de cardiopatia na família, que está acima do peso. Então, isso é muito importante a gente ter essa noção de que nós somos responsáveis por a nossa saúde. Então, a partir do momento que eu falo, cara, eu vou começar a treinar, automaticamente na minha cabeça tem que vir o pensamento, cara, se eu vou começar a treinar, se eu vou começar a movimentar o meu corpo que está parado, deixa eu procurar um profissional, um médico, onde ele vai falar, olha, isso você pode fazer, tá perfeito, pode começar, cara, exame de sangue tá legal, coração tá bem, putz, olha, a pressão arterial tá legal, toca pau. Porque aí o resto, a gente como profissional de educação física, a gente consegue conduzir, a gente consegue iniciar. E aí, uma outra orientação que eu sugiro, né, claro, é que você procure um profissional especializado na área que você quer trabalhar. Então, por exemplo, nossa, eu quero trabalhar com yoga, né? Tipo, quero fazer yoga. Procure um profissional de yoga, né? Assim como o direito, por exemplo, você tem várias especializações dentro da medicina, você tem o ortopedista, a dermatologista, o cardiologista. Dentro da educação física a gente também tem isso. Então você tem aquele cara que é especialista em natação, você tem a pessoa que é especialista em pilates. Lógico que você tem professores que dão as duas modalidades, mas eu acho que agora, com esses tempos principalmente de pandemia e já há algum tempo atrás, os profissionais estão se tornando cada vez mais especialistas em alguma coisa. Isso é importante, porque ao invés de você pegar uma pessoa generalista que sabe de tudo um pouco, você pega um cara que é muito bom numa coisa só. Então, possivelmente, se alguém chegar para mim e falar assim, Thiago, eu queria começar a ter aula de natação. Eu falo assim, olha, desculpa, eu adoro natação, gosto, mas eu posso te indicar um colega que só trabalha com isso. Né? Então, assim, escolhe a área que você quer fazer dentro de exercício físico e procura um cara bom naquilo. Tipo,
Cara, eu quero um cara da musculação, quero começar a fazer musculação. Procura um cara da musculação, procura um cara do treinamento funcional. Então, eu sugiro procurar um especialista dentro daquela área e, sem dúvida nenhuma, você fazer pelo menos uma consulta com essa pessoa. Procure o profissional, por indicação, principalmente, se você tiver pessoas que já conheçam, que já tenham trabalhado com ele, entre em contato com ele, marca uma videoconferência, nem que você tenha que pagar, né, o valor de uma hora aula desse profissional. O profissional cobra, olha, eu cobro R$ 150 hora aula. Então eu queria fazer uma videoconferência com você para eu conhecer um pouco o seu trabalho e como é que você pode me orientar. Nem que eu vá fazer, nem que eu não faça com você, mas eu queria saber um pouco mais como é que funciona. E aí esse profissional vai orientar, vai conversar, e aí ela vai se achando nisso, entendeu? Mas é muito importante a gente ter os profissionais engajados para que realmente o resultado ele venha com qualidade. E não aquela coisa tipo, eu escuto muita gente falando, me machuquei treinando, né? Claro, quantas pessoas não se machucam fazendo tarefa doméstica em casa? Não é isso? Exatamente. Então, assim, se machucar, a gente está arriscado a se machucar fazendo qualquer coisa. Então, assim, como é que a gente vai minimizar esses riscos? A partir do momento que a gente tiver uma boa orientação de um profissional da área, em qualquer que seja essa área, né? Sim, sim, não, ótimas dicas. Eu acho que essas dicas são válidas para várias áreas, inclusive, né? Então, tem que procurar um médico para se conhecer melhor, para entender o que está acontecendo com o seu corpo. Eu peço até para meus pacientes de terapia que precisam de análise para dar uma olhada, porque às vezes tem uma questão hormonal que está afetando. Muito. É importante. Então, é importante manter os exames em dia. E essa questão que você falou de fazer testes com profissionais, né? A gente tem um pouco de medo de se não vai gostar, se não... Isso é uma coisa muito legal que você falou, porque às vezes a gente faz um treino com alguém e não gosta. A gente decide que não gosta de treinar. E, na verdade, é uma relação, né? Esse relacionamento de você com o seu treinador, até dos meus pacientes comigo, é um relacionamento que precisa ser construído, e precisa rolar uma energia, alguma coisa tem que bater. E se não bater, continuar procurando e não desistir da ideia de fazer o exercício. Sim. Cara, e assim, e é muito engraçado a relação do exercício físico com não gostar de treinar, né? A gente fala assim, por que criou essa cultura das pessoas não gostarem de treinar? Eu lembro, cara, quando eu era pequeno, eu ia para aula de educação física na escola, e aí quando a gente fazia alguma coisa de errado, quando a gente não respeitava as regras, o professor de educação física falou assim, de castigo você vai fazer 10 flexões de braço e 20 abdominais. E aí você fala assim, cara, mas por que isso tinha que ser um castigo? Então, assim, automaticamente, eu acho que acaba até gerando uma crença nas pessoas em que o exercício físico, pelo fato de você exigir um esforço, você sair da sua zona de conforto, né, que às vezes é ficar sentado no sofá, assistindo uma televisão, você fazer as suas atividades do dia sem você sentir ter aquela sensação de falta de ar, aquela falta de fôlego, aquele esforço físico. Às vezes a gente acaba vendo o exercício físico até como um castigo mesmo. Então, cara, vou ter que fazer flexão de braço, caramba, aquele exercício de novo, putz, eu não aguento. Então, a gente às vezes tem uma relação com o exercício físico de uma forma que faz com que a gente enxergue ele de uma forma, não que seja ruim, não é isso. Todo mundo sabe que o exercício físico é muito bom, mas o nosso inconsciente fica aquela coisa de tipo assim, cara, eu vou fazer exercício físico, putz, eu não gosto muito porque possivelmente eu lembre de algumas experiências negativas que eu tive com isso, né? Então, é por isso que eu acho que é muito importante trabalhar essa questão mental, psicológico, quando a gente pensa em melhorar a saúde através do exercício físico, né? Sim, com certeza. Acho que a gente tem algumas memórias que atrapalham muito nesse jeito, né? E principalmente, você falou que é educador físico, né? Fez educação física. Muitas pessoas com certeza têm essa memória na escola de educação física ser uma coisa difícil, ou só jogar bola, só fazer um esporte específico. Algumas pessoas tentarem fugir disso porque não queriam ficar suadas ou não se sentiam acolhidas de alguma forma. E pensar que hoje esse exercício que você está propondo em casa é completamente diferente disso, né? É um outro processo. É um processo de bem-estar, né, a longo prazo. Sim, sim. Na verdade, assim, a ideia com as pessoas se movimentando dentro de casa, realmente é para fazer com que as pessoas consigam entender que o movimento, o nosso corpo, ele é composto por articulações, por músculos. Nós temos habilidades que com o tempo a gente acaba perdendo, como equilíbrio, coordenação, reflexo. E isso tudo a gente tem que treinar. Então, não que eu seja contra exercícios em máquinas, por exemplo.
né, em musculação, eu não sou contra, porque eu acho que em determinadas fases do treino você tem que ter isso, é muito importante. Mas a partir do momento que a gente, na hora que a gente for fazer exercício físico, a gente se molda uma máquina, eu sento na máquina e eu só empurro essa máquina, a gente começa a perder muitas funções, falando português claro, muitas funções funcionais do nosso corpo, né, que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, a partir do momento que você faz um treinamento mais funcional, que você conhece mais o seu corpo, que você consegue trabalhar movimentos com o seu corpo e que são movimentos integrados, que você utiliza várias musculações e vários músculos ao mesmo tempo, você começa a perceber que o seu corpo ele é uma máquina perfeita. E que você vai perceber que existe um lado seu que é mais forte, existe um lado seu que é mais fraco, esse lado fraco talvez você tenha que melhorar ele um pouco mais. E através, às vezes, de uma máquina você não consegue perceber muito isso, não fica tão sensível isso, né? Essas assimetrias musculares e articulares que com o tempo a gente pode desenvolver. Quando você pega uma pessoa de idade, um senhorzinho na rua, e muitas vezes o que é muito comum acontecer de quando essas pessoas caem na rua, a primeira coisa que elas batem no chão é o rosto, né? Por quê? Porque, lógico, né, as calçadas, elas acabam estando quebradas, então acaba tropeçando por dois motivos principais. Primeiro, que ela começa a perder força no movimento de marcha. O nosso quadril, a nossa região do core, na verdade, eu falo que o core ele é composto por 26 pares de músculos, que eles compõem não só a região do abdômen, mas a região de trás, da lombar, do glúteo, bumbum, e também uma região da perna, quadril, a gente chama de quadrado lombar. Então você pega desde cima do joelho até a região um pouquinho abaixo do tórax, no abdômen. Então esse quadrado lombar é essa região do core. O que acontece é o seguinte, pelo fato de a gente ficar muito tempo sentado numa cadeira trabalhando, a gente tem um encurtamento de uma musculatura do quadril chamada psoas ilíaca, tá? É uma musculatura. Então a gente deixa ela mais encurtada e mais fraca. Essa musculatura, ela é responsável pelo movimento de marcha. Então, por exemplo, se eu estou caminhando na rua e eu não levanto muito o meu joelho, possivelmente essa musculatura que está aqui no quadril, ela vai ficando mais fraca e eu não consiga levantar muito o meu joelho. Então, a minha tendência o que é? Levantar cada vez menos o joelho quando eu estou mais velhinho e aí eu começo a arrastar meu pé no chão. Eu arrastando meu pé no chão, a probabilidade de eu tropeçar numa calçada levantada, em um objeto que é no chão, é muito maior. E quando eu tropeço nesse objeto e eu já tenho uma certa idade e eu não treino o meu reflexo, eu já não tenho mais a agilidade e a rapidez de colocar minha mão na frente do meu rosto na hora que eu vou cair. Então você junta dois fatores. Você junta o pé que você está arrastando no chão porque você está com fraqueza muscular e você junta a falta de reflexo que você para de treinar ao longo da sua vida no dia a dia. Então, isso vai fazer com que você gere um acidente muito grande. Então, você machuca o seu rosto, enfim. Então, quando você conhece mais o seu corpo, quando você treina o seu corpo através do movimento, automaticamente você vai adquirindo, não que você não vá perder isso, mas você perde menos, entendeu? A ideia é essa. Entendi. Que legal, uma boa dica. E para a gente começar a encerrar, eu quero falar de duas coisas, né? Primeiro é que você anunciou que as lives estão chegando ao fim, né? As Sim. lives dos treinos, e você está lançando um projeto novo. Então conta pra Sim. gente como que é esse projeto, como que a gente pode participar, para que serve. Legal. O projeto ele chama Protocolo 45. Quando foi no comecinho de abril, né? Na verdade, quando eu iniciei as live treinos no dia 19 de março, em meados de abril, no meio de abril, já começou a ter um engajamento muito grande, já começou a entrar muita gente, um indica para o outro, aquela coisa toda. Aí um amigo meu que trabalha com infoprodutos, né, que tem startup e trabalha com infoprodutos, falou assim, cara, você precisa criar um produto online, você precisa criar um treinamento online para essa galera, porque você não vai poder dar live treino a vida inteira. Né? Você está tendo um engajamento muito bom, a galera está gostando dos seus treinos. Então, cara, por que você não cria um produto para essa galera poder ter na casa delas depois que isso acabar? Você vai ter que voltar a trabalhar, as coisas vão voltar a acontecer, você vai ter que cuidar do seu negócio, então seria importante você ter isso para você poder oferecer para essas pessoas. Então, aí quando foi no final de abril, comecinho de maio, comecinho do mês passado, eu tive algumas reuniões com
com empresas que fazem esse tipo de serviço para poder entender um pouco mais. Eu nunca lancei um infoproduto, nunca trabalhei com um produto pela internet, com treinamento pela internet, né? Eu tenho minhas consultorias, eu tenho minha consultoria que eu trabalho no Brasil inteiro e algumas pessoas brasileiros que moram fora do país. Mas eu não tinha um produto online onde as pessoas entrariam no Hotmart, pagariam uma assinatura para ter um treino meu em casa. Então, eu tive algumas reuniões e a gente começou a produzir esse material desde o finalzinho de abril, comecinho de maio. Então, cara, e assim, eu dou 2 lives por dia hoje, né? Então, eu dou live 7h30 e 19h59. E fora essas lives, esse tempo todo, eu fiquei gravando mais 6 aulas por dia. Então, eu tô dando 8 aulas por dia. Caramba! Então, assim, e eu emagreci muito, né? Eu tava com 83 quilos, tô pesando 76 quilos. Emagreci praticamente Nossa, 7 bastante. quilos nessa quarentena, assim. Para mim foi um processo, assim, de descoberta e um processo muito bacana. Então, comecei agora, a gente começou a divulgar, a gente está no site www.protocolo45.com.br. Então, quem quiser entra no site, se cadastra para fazer parte da lista VIP de lançamento, que o lançamento vai ser no dia 15 de junho. E aí Legal. vai ter, dentro do lançamento, quem adquirir o Protocolo 45, que vai ser a continuação dos treinos comigo, né? Que vai poder ter em casa, que é uma assinatura anual. Então, durante o ano, elas vão poder ter esse treinamento para fazer quando quiser, ou para ter só ele como treinamento, ou para poder intervalar as academias, né, quando voltar à academia. Então, olha, eu treino 2 vezes na semana na academia, quero treinar com o Thiago em casa 2 vezes na semana, ou para ter um treino no final de semana. Então, é uma opção muito bacana. Então, o lançamento desse produto vai ser no dia 15 de junho, e estou super otimista aí, o feedback dos alunos aí do Live Treino está sendo muito bacana, a galera está adorando. E para mim foi feito, eu fiz com muito carinho, eu fiz com muita dedicação. Para mim é um orgulho ter feito isso, porque era um projeto meu que estava engavetado, até mesmo porque eu tenho meu trabalho no estúdio e o estúdio me consome muito tempo, e a logística aqui também de casa com a minha esposa, com o meu filhinho, eu estou com um filho aí de 8 meses, então a gente está meio que se alternando aí para cuidar dele. Então, foi bem desafiador para mim, mas está sendo muito gratificante, está sendo uma descoberta para mim. Estou descobrindo novos caminhos aí para estar atuando dentro do mercado fitness também. Ai, que legal. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Show de bola. Inclusive, quando eu colocar o vídeo no ar, o IGTV, eu vou pedir para você todos esses links para deixar lá para as pessoas acessarem. Então, quem for assistir essa live no futuro, daqui 1 semana ou 2, ainda vai ter a chance de pegar o lançamento e a gente vai, assim, fazendo com que as pessoas te encontrem aqui na internet. Legal, vai ser um prazer para mim poder ajudar aí. Então, pessoal, vou começar a encerrar a live. Primeiro eu quero encerrar agradecendo ao Thiago por ter aceito esse convite. As pessoas pediram muito. E que bom que você aceitou, porque eu acho que eu precisava de alguém com o seu conhecimento para vir aqui, falar com as pessoas, instruir e, quem sabe, fazer algum movimento, né? Fomentar o exercício físico, o cuidado físico, que é tão importante para a saúde emocional também. Que isso, eu que agradeço, Rafael, o convite aí, parabéns pela iniciativa de estar fazendo essas lives com profissionais aí da área da saúde, de outras áreas que possam agregar não só conhecimento, né? Essa troca de conhecimento entre eu e você, entre os profissionais, mas também de poder gerar isso para as pessoas que estão nesse período em casa, não só querendo conhecer outras áreas de atuação, né, de outros profissionais que possam ajudar elas nesse momento, mas também, né, em poder interagir de uma forma que possa tirar suas dúvidas, que possa também fomentar esse mercado aí da saúde, do exercício físico, da saúde física e mental, que hoje as pessoas estão percebendo que não adianta hoje só você ter um corpo bonito, você ter um corpo saudável, se a sua cabeça ainda está doente. Se você não conseguir equilibrar esses 2 fatores que... E olha, eu vou te falar, se você perguntar para mim, Thiago, quanto é mais importante você ter um corpo saudável, uma saúde fisiológica saudável, ou uma cabeça saudável? Eu falaria para você, 70% da sua saúde tem que ser emocional e psicológica e 30% tem que ser o físico. Porque automaticamente, quando a sua saúde mental, psicológica, ela é muito boa, cara, o seu físico ele vai ser saudável, consequentemente ele vai ser saudável. E aí, o que você tem que fazer? Exercício físico, alimentação, sono. É isso. E o resto tá aqui, tá na cabeça. É exatamente isso.
Com certeza, acho que inteligência emocional é tudo isso, né? Quando você tem a sua saúde emocional tá em dia, o seu cuidado com o corpo vem automático, porque a gente tem esse modo de preservação que é natural do ser humano, de se Sim, cuidar. Quando a gente está um pouco para baixo, isso muda, mas é exatamente o que você falou. é Então isso tá aí, bom. cara. Bom, Agradecer para todo mundo brigadão. que participou. Muito legal, galera. Obrigado a todo mundo aí por ter participado. Viu um monte de aluno aí do Live Treino, Pac-Man. Pac-Man é um cachorrinho, viu? Na verdade, esse perfil de um cachorro ficou o tempo inteiro. Mas, ó, Ele está Lourdes, fazendo os uma galera entrou. exercícios. Tá treinando. Eu recebo foto dele deitado no chão depois de fazer abdominal. Fátima, Simone, meu, galera toda da Live Treino tá aqui. E eu também quero convidar quem estiver aqui. É só o tempo de eu me trocar, colocar a roupa de treino, organizar minhas coisas. E 19h59 vou estar lá na minha página. Convido você também, se você tiver uma roupa de treino aí, Rafael, bota a Vou camiseta, bota a pôr, bermuda. nem que for com pijama, eu vou fazer. Então tá bom, 19h59 tô esperando Então todo tá mundo bom, lá. é isso aí, gente. A gente tem um encontro daqui a alguns minutinhos. Então Beleza, até a meu próxima. amigo. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado você. Tchau, tchau.